sai da boca de Deus, não só de pão. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados e comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, irmãs, queridos internautas, nós poderíamos sintetizar os 3 textos hoje em 2 palavrinhas: solidariedade e fraternidade. Esse capítulo 14, em conjunto com o capítulo 13, que nós ouvimos esses 3 domingos passados, podemos chamar assim, que é o coração do Evangelho de São Mateus. E hoje, esse texto belíssimo que nós acabamos de ouvir do Evangelho, nos ajuda então a entrar nesse reino de Deus, esse reino que nós estamos cada dia descobrindo, encontrando, esse reino de Deus que a cada dia nós estamos desfazendo de alguma coisa para alcançá-lo. Nos mostra então esse caminho, a solidariedade e a partilha. O Evangelho começa dizendo para nós de uma notícia muito triste: a morte de João Batista. E então, logo que Jesus soube da morte de João Batista, ele então saiu de barco para o outro lado.
para, nesse momento, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. Ele tem consciência de que também ele vai morrer por causa da sua missão. Ele precisa refletir um pouquinho para pensar exatamente na sua tarefa de dar a vida pela salvação da humanidade. Ele tem consciência de que todos aqueles que abraçam o projeto de Deus, o caminho também é o mesmo, é a morte. Então mostra assim como que Jesus é solidário com João Batista, como é solidário com o plano de Deus. Então, se nós queremos também e descobrimos esse reino de Deus, é tempo da gente pensar como que a minha vida está a serviço de Deus. Qual é a coragem que eu tenho de oferecer, dar a minha vida pela causa de Deus. Quantas vezes que temos e conhecemos pessoas que têm dificuldade de participar da obra de Deus, das coisas de Deus, do serviço de Deus, das pastorais, como nós chamamos, porque tem lá vários julgamentos. Ou eu não sirvo, ou eu não tenho capacidade, isso é muito difícil, lá tem umas pessoas difíceis. Não, quem abraça o reino de Deus tem que enfrentar os Herodes da vida. Eles sempre existem, eles sempre existirão, e eles estão presentes em todos os lugares. Eles não estão presentes somente nos governos, não. Eles estão presentes nas nossas comunidades, no nosso meio. Sempre tem aqueles que puxam o tapete, aqueles que atrapalham o caminho, mas aquele que faz a opção de viver nesse mundo como filho de Deus, ele assume esse caminho com alegria, com coragem. Então esse é um apelo forte para a gente pensar na nossa solidariedade com Deus, em assumir a nossa vida como cristão, anunciando o Evangelho, estando a serviço de Deus, sem precisar deixar as nossas coisas, as nossas atividades, a nossa profissão, mas que a gente tenha um tempo, que a gente seja capaz de reservar um tempo para oferecer, para entregar a Deus esse tempinho como serviço ao seu reino. No último domingo nós vamos celebrar o dia do catequista, mas a gente vê aí tantos leigos, homens e mulheres, que em meio às suas atividades dão para nós um belíssimo exemplo de assumir esse reino. Fazem isso assim com toda a liberdade, com toda a gratuidade. Então a gente percebe a presença divina, a presença de Deus. Olhamos para os nossos catequistas, olhamos para os nossos ministros, olhamos para todos aqueles que nos auxiliam nas várias atividades da igreja, vendo a presença do Deus de bondade, o Deus Criador. O Cristo Jesus que continua dessas pessoas sendo solidárias com a missão da igreja, porque todos nós sabemos que nós sacerdotes sozinhos não conseguimos fazer tudo. Fazemos aquilo que é a nossa atividade, abençoar, santificar o povo de Deus. E é preciso que a igreja, todos os cristãos, nos auxiliem nessas atividades, porque somos irmãos, somos filhos e filhas de Deus, somos sementes do reino de Deus, como Jesus nos diz. A boa semente são aqueles que pertencem ao reino. Então que a gente continue assim, como Cristo, solidário, mesmo sabendo que vamos experimentar os sofrimentos,
vamos experimentar alguns obstáculos e algumas dificuldades. Mas Jesus não pôde fazer aquilo que ele queria. Ele queria, ao atravessar para o outro lado, ele queria refletir, ele queria meditar, mas aquela multidão, vendo, seguiu a pé. Essa multidão que está abandonada, essa multidão que foi esquecida pelo poder de Herodes, essa multidão que está sem amparo, essa multidão que está sofrendo, passando dificuldades, porque sempre aqueles que governam o mundo estão preocupados com os seus interesses e também dos seus correligionários. E esquecem o povo, mantenham sempre no sofrimento, mantenham sempre na pobreza, no sofrimento. E eles vendo em Jesus a força e tudo que Jesus realiza, seguiram-no a pé até encontrá-lo e passaram o dia ali com ele. E Jesus os acolheu. Jesus, vendo aquela gente, ele teve compaixão. Ou seja, ele acolheu aquelas pessoas. Então Jesus nos mostra assim um caminho como cristãos, que todos nós que estamos nesse mundo, e cada um de nós que exercemos qualquer serviço, qualquer autoridade, temos a tarefa de acolher. Ninguém pensa nesse pecado. Às vezes pensamos no pecado de perder a missa. Pensamos no pecado de ter perdido a Páscoa esse ano. E pensamos naqueles outros pecados assim que são tão corriqueiros na nossa vida, e esquecemos desse pecado que é grave, de não acolher, de não resolver a necessidade do outro, daquele que precisa de mim. E isso perpassa toda a nossa sociedade, do mais pequenino até o último que tem a maior autoridade nesse país. Ninguém escapa, por causa dos interesses que estão ao redor e que geram cada vez mais uma multidão de gente abandonada. E Jesus teve compaixão daquela gente. E foi chegando de tarde, os discípulos então disseram para que ele despedisse aquela multidão, para que eles pudessem chegar aos povoados e comprar comida. E Jesus disse: não, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus convida aquela gente a partilhar aquilo que tem. É com um pouco que cada um é que pode saciar uma multidão. E naquele dia, os discípulos disseram para Jesus: olha, nós só conseguimos isso, 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, olhou para o alto, agradeceu a Deus, abençoou e foi distribuindo. Todo mundo comeu e todo mundo ficou satisfeito. Ainda sobraram 12 cestos. Então mostra para nós que esse é o caminho que Jesus nos pede, a nossa capacidade de partilhar, essa abertura de coração. Nós sabemos como que o nosso povo é generoso nesse tempo que estamos vivendo. Quantas pessoas têm sido assim generosas, ajudando as pessoas que estão passando dificuldade, aqueles que perderam o trabalho e que agora não têm também o que necessita em casa para comer. Então a gente nota aqui essa realidade de partilha, de generosidade, solidariedade, muito presente entre nós. Mas essa situação de muitas pessoas abandonadas ainda continua presente entre nós. Pessoas essas que às vezes nos aborrecem,
Pessoas essas que às vezes nos fazem pecar. Todos nós sabemos como que é difícil enfrentar aqueles que na rua, que vivem na rua, que escolheram viver na rua, ou que a consequência da falta de estrutura social do nosso país gerou os moradores de rua. É muito mais verdade essa última. E que às vezes nós passamos e damos uma moedinha ou algum dinheiro para poder ficarmos livres com a nossa consciência, mas a gente não resolve a situação. E além de não resolver, pode passar na nossa mente alguns pensamentos negativos, de crítica, de juízo com esse nosso irmão. Então é tempo da gente pensar como cristãos, se não é a hora da gente pensar numa atividade que possa, sim, minimizar. Resolver é muito difícil, mas minimizar aos poucos esta situação. Quando falamos nisso, pensamos que o governo tem responsabilidade. Tem mesmo. Mas eles não cumprem, todo mundo sabe disso. Mas a sociedade como tal precisa ir se organizando e começar a conversar para que a gente pudesse ir ajudando efetivamente essas pessoas a saírem da rua, a encaminhar. É isso que Jesus fazia. Era assim que ele ia salvando as pessoas. Então, no nosso tempo também, é a oportunidade que temos de ir no nosso tempo. É o que está reservado agora para nós. É aquilo que o Papa Francisco tem, inclusive, falado para nós. Uma igreja em saída. E é preciso que a gente tenha esperança disso. A esperança de um mundo novo. Foi o que o profeta Isaías falou com aquela gente lá na Babilônia. É a conclusão da segunda parte do livro do Isaías, que nós estamos lendo hoje. O povo já está na Babilônia há 50 anos, já tem 50 anos que Jerusalém foi destruída. E aquela gente foi ali como escravo, exilados ali na Babilônia, e aquela gente está passando muita dificuldade, muitos têm fome, muitos têm sede, mas alguns se ajeitaram ali na Babilônia, já conseguiram algum trabalho, já conseguiu algum dinheirinho, já compraram alguma terra, está fazendo alguma coisa ali, mas Isaías é um profeta que enxerga longe, e ele percebe que o reino da Babilônia está no fim, e que as dificuldades são muito maiores. Por isso ele convida o povo israelita que está ali a ir tomar água, comprar leite, comida sem dinheiro, sem nenhuma paga. Ou seja, anima eles a uma esperança, a um novo caminho. E esse é o convite também hoje para nós, diante também dessa sociedade que nós vivemos, diante dessa acomodação que nós experimentamos, já estamos acostumados, vamos deixando a si mesmo, o mundo é assim mesmo, não tem jeito, sempre foi assim. Nós estamos perdendo a esperança. Deus nos convida a avançar para uma sociedade onde todos possam ter a vida. Então é tempo da gente começar a sonhar com projetos concretos em que nós cristãos começassem assim a dar um grande testemunho de salvação para as pessoas. A nossa diocese de Divinópolis tem uma história muito bonita e pouco conhecida. Logo após o Concílio Vaticano II, quando Dom Cristiano veio do concílio, nós vivíamos um tempo da igreja em que
tudo era realizado somente nas igrejas principais. E naquela época o mundo era rural. Muitas capelas no meio rural só abriam quando o padre ia, só quando o padre tinha condições. Alguns lugares, quando algum coronel pagava um carro para ir na cidade buscar o padre e celebrar a missa. Então, chegando do concílio, uma das primeiras coisas que Dom Cristiano fez foi abrir as igrejas das comunidades. Organizou lá com o povo, a liderança, os dirigentes de culto, assim chamado, para que todo domingo aquela comunidade pudesse celebrar o domingo, o dia do Senhor. Prepararam nas comunidades catequistas e foram se organizando muitas coisas. Naquela época, a situação de pobreza era bastante grande, não chegava a ser de miseráveis, mas a situação de pobreza, de dificuldade era muito grande. Os nossos minifúndios, e foram assim construindo também os clubes de mães, para que as senhoras pudessem assim aprender também alguns ofícios e ajudar em casa para ter todas as coisas. Naquela época, no meio rural, não tinha banheiros. Então, através da CAR, a associação aqui, e junto com a igreja, começou-se uma campanha de fazer as fossas, fazer os vasos sanitários para que as pessoas pudessem assim ter mais saúde. As pessoas não tinham água filtrada. Foi feita também uma campanha muito grande dos filtros. Eu lembro ainda quando eu era jovem, no grupo aqui da catedral, nosso grupo participou da campanha do filtro para essas comunidades rurais. E assim, muitas outras atividades foram acontecendo. A Semana Santa, que era celebrada só nas matrizes, as pessoas vinham de carroça, vinham de carro de boi e estacionavam assim às beiradas da matriz, e ali ficava a Semana Santa toda. Agora não, as comunidades todas têm Semana Santa. No nosso tempo que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise de vírus, de muitas doenças, mas nós vivemos uma crise em que há muitas pessoas abandonadas, há muitas pessoas na rua que não têm casa, que não têm onde tomar banho, que não têm as refeições na hora certa. E nós precisamos pensar como cristãos. Qual é o caminho que nós vamos fazer? Um cristianismo apenas ritual? Apenas um cumprimento religioso? Ou esse cumprimento religioso vai nos ajudar a dispor, a abrir o nosso coração, partilhar e começar pequenas organizações em que a gente pudesse ajudar essas pessoas que estão aí abandonadas nas nossas ruas? Então é para a gente pensar um pouquinho. Por isso não tenhamos medo. São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Então, se a gente fica nesse caminho, a gente continua nesse caminho. Então é hora da gente despertar. O reino de Deus exige nossas mãos, exige o nosso coração, exige a nossa partilha, exige também a nossa solidariedade. Então que durante essa semana pudéssemos pensar
como que nós vamos fazer. Quem sabe que em vez da gente dar esmola, a gente poderia fortalecer aqueles serviços que nós temos para poder organizar algo efetivo, concreto, para minimizar a vida de alguém, a vida de mais um, a vida de outro. Ir assim reconduzindo essa história. Vamos dizer uma coisa, não temos tempo. É como aqueles israelitas lá na Babilônia acostumaram com o mundo de lá, não tem tempo. O mundo de hoje vai assim cada vez mais enchendo a nossa vida de tantas coisas supérfluas. E a gente perde tempo com isso, enquanto os nossos irmãos vão ficando pelo caminho e morrendo abandonados. Então, que o exemplo de Jesus Cristo nos ajude hoje a abrir o coração e a começar a enxergar, e que o Espírito Santo possa despertar em nós a obra de Cristo, na pessoa de todos os irmãos e irmãs. Rezemos a nossa profissão de fé.